Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante: como o jiu-jitsu pode ser uma ferramenta incrível para o desenvolvimento físico das crianças. Sabe, vai muito além daquela ideia de ser só uma arte marcial. A gente vai explorar como o tatame vira, na verdade, um campo de descobertas e tanto para os pequenos. E para começar, essa frase aqui mata a charada. Resume perfeitamente a nossa ideia central. A proposta é essa: olhar para o treino de jiu-jitsu não como uma simples aula, mas como um laboratório. Isso mesmo, um lugar onde o corpo da criança é o grande campo de estudo, de experimentação. Beleza, então vamos aprofundar isso. A primeira coisa que a gente precisa entender é que os benefícios, nossa, eles vão muito, mas muito além de só aprender a aplicar um golpe ou uma finalização. E olha, isso não é só achismo, não. A galera da educação física tem estudos que confirmam essa visão, sabe? O jiu-jitsu, em especial, acaba se destacando como um baita estimulador do desenvolvimento motor. Cada movimento ali vira uma chance de aprender alguma coisa nova. Então, bora entrar nesse laboratório para ver o que acontece lá dentro? É aqui que a mágica do desenvolvimento físico realmente começa a acontecer. Lá dentro, o que mais importa é o processo. Não é sobre força bruta, de jeito nenhum. É sobre organização. A criança o tempo todo é desafiada a organizar os próprios movimentos, a achar o ritmo certo, a fazer as coisas com uma precisão que, olha, vai melhorando a cada treino. E que experimentos são esses, afinal? Bom, são coisas fundamentais, tipo rolamentos, que ensinam a proteger o corpo, quedas controladas para desenvolver o equilíbrio, deslocamentos, que trabalham a agilidade, e, claro, os exercícios em dupla, né? Que são a pura essência da interação e de colocar a técnica em prática. Pensa que cada um desses é como um tijolinho na construção motora da criança. Ok, então depois dessa experimentação toda nesse laboratório do tatame, o que acontece na prática? Quais são os resultados? A gente consegue ver que tudo isso se manifesta em três frentes principais. São tipo três pilares que sustentam todo esse desenvolvimento físico. Esses pilares são força, agilidade e consciência corporal. Vamos olhar cada um de perto, começando pelo primeiro. Então, o primeiro pilar, força. E calma, não é aquela força de levantar peso, de academia, é uma força funcional, para o dia a dia. O corpo da criança aprende a resistir aos movimentos do colega, sabe? Isso melhora a resistência dos músculos e, o que é super importante, fortalece as articulações. Elas ficam mais estáveis, mais seguras. Agora, o segundo pilar, agilidade. Pensa no jiu-jitsu como um jogo de reações, quase um xadrez com o corpo. É preciso mudar de direção rapidinho, responder um ataque que não se esperava, achar uma brecha. Essa necessidade constante de reagir treina o corpo e a mente para serem mais rápidos e eficientes. E aí a gente chega no terceiro pilar, que talvez seja o mais profundo de todos, a consciência corporal. O que é isso? Basicamente, a criança passa a ter uma noção muito mais clara do próprio corpo. Ela começa a entender melhor o seu equilíbrio, a melhorar a postura e a se localizar no espaço. Sabe, ela aprende onde o corpo dela começa e onde termina. É quase como uma inteligência do corpo mesmo. Mas aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. Tudo isso que se aprende fica só no tatame? A resposta é um grande não. E é incrível ver como esses resultados transbordam para a vida da criança. Essa ponte entre o tatame e a vida fica muito clara aqui. Pensa só. No tatame, a criança tem que tomar decisões em frações de segundo. Atacar, defender, mudar de posição. Esse processo de decidir o tempo todo acaba fortalecendo hábitos mentais, como a disciplina para seguir as regras e, claro, a atenção total para não perder nenhuma oportunidade. E os resultados aparecem para quem convive com as crianças. A gente ouve muito relato de professor, por exemplo, comentando sobre uma melhora geral na coordenação. Tanto a coordenação motora grossa, sabe, de movimentos amplos, quanto a fina, aquela que a gente usa para escrever. E claro que isso se reflete num desempenho melhor na sala de aula e até na maneira como a criança se relaciona com os outros. Então, quando a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça, fica claro que o jiu-jitsu é muito mais do que só um esporte. Ele se mostra, na verdade, uma baita ferramenta pedagógica. E o que faz dele algo tão eficaz é justamente essa mistura de esporte com educação. Ele acaba oferecendo um caminho de desenvolvimento que é seguro, porque tudo é ensinado de forma bem controlada, e também progressivo, porque a criança vai evoluindo no seu tempo, faixa por faixa. No fim das contas, o que a gente tem é um desenvolvimento completo, integral.
A prática do jiu-jitsu acaba moldando crianças que não são só mais fortes e ágeis fisicamente, mas que também são mais conscientes de si mesmas, das suas próprias capacidades e do seu lugar no mundo. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se o esporte pode ser esse laboratório tão rico para o corpo e para a mente, imagina só, que outras descobertas incríveis a gente ainda pode fazer explorando o potencial de outras modalidades na formação das nossas crianças? Fica aí a pergunta no ar.